Oi, gente, tudo bem? Nossa última live da semana de aquecimento. Para quem tá chegando aqui agora no susto, eu vou explicar. Eu me chamo Karina Flores, sou pedagoga, especialista na área da educação infantil e dos anos iniciais, e aqui no digital eu ajudo os professores da educação infantil e dos anos iniciais com o seu planejamento. Na próxima semana, no dia 2 de maio, eu vou fazer um evento gratuito online para os professores. É uma imersão pedagógica para nós falarmos sobre o planejamento na educação infantil. Nesse momento, nós estamos pensando somente na educação infantil. Durante essa semana inteirinha, foram realizadas lives para conversar com vocês diferentes temas na nossa semana de aquecimento. Nós já tivemos a minha apresentação na primeira live, onde eu conto um pouquinho da minha história e de como esse livro aqui fez parte da minha história, fez parte de um momento muito importante na caminhada da educação. Depois da segunda live, nós falamos sobre as dificuldades que os professores encontram na sala de aula, geralmente com as turmas agitadas, as mordidas, as batidas, que são tão comuns e tão difíceis pra gente, né? Depois, na live número 13, eu falei sobre a abordagem Regia Milha e a inspiração que nós podemos ter para a nossa caminhada na educação infantil. Na live de número 4, que foi a live de ontem, eu falei sobre o material... Não, eu falei sobre brincar e a natureza. Só que eu falei sobre brincar e a natureza no sentido de quando a gente encontra essas dificuldades, né, no nosso trabalho, né, na nossa infraestrutura escolar, né? Ontem nós já falamos um pouquinho, mas hoje, dando uma continuidade, o nosso tema é o brincar heurístico e o material não estruturado. É sobre isso que a gente vai conversar agora um pouquinho. Certo? Se você tiver interesse nessa imersão pedagógica, eu vou deixar o link aqui na descrição. Também vou deixar o meu Instagram para que você possa conhecer um pouquinho do que tá rolando por lá, tá bom? Então vamos lá. Bom, brincar heurístico e material não estruturado. Já faz um tempo que eu observo aqui na internet um crescimento da procura e do interesse por esse tema. E eu preciso dizer para vocês que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o brincar heurístico foi lá pelos anos de 2006, 2007, 2008, por ali. Quando eu trabalhei, né, numa experiência muito importante para minha formação dentro de uma escola que eu contei na minha apresentação, mas só para a gente relembrar, a minha coordenadora pedagógica tinha feito um estudo e a ida até Reggio Emilia, na Itália, e já levava para dentro da escola muitos conceitos importantes, e dentre eles veio o brincar heurístico, né? Eu participei de muitas formações lá dentro da escola nesse sentido, mas o que me marcou de verdade daquele período que a gente tá falando de tanto tempo atrás, quase 20 anos, parei aqui. Quase 20 anos, gente, cruzes. É que quando cai a ficha eu fico assim assustada, né? De quanto tempo. Também esse ano eu faço 40, né, gente? Foi a primeira vez que eu tive contato, que eu vou mostrar até pra vocês, com o Cesto dos Tesouros. Aqui nesse livro, ó, pra quem não viu, é o livro Bebês na Escola, tá? Foi organizado pelo colégio que eu trabalhava, né? Então, pela coordenadora pedagógica e as professoras e outras pessoas que faziam parte dessa composição lá dentro da escola, né? Aí, gente, foi a primeira vez que eu vi o Cesto dos Tesouros, olha lá. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. É tão ruim olhar assim, né? Melhor se eu tivesse colocado numa apresentação de slide. Aqui, eu vou até ler para vocês um trechinho, que foi a primeira vez que eu conheci, né, o Cesto dos Tesouros, lá na classe BB. E naquela época eu participei de muitas formações da classe BB da escola. E naquelas formações, eu me lembro muito já do nome da Elinor Goldsmith ficar muito em evidência, né? E tudo que envolve o brincar heurístico.
Embora eu não tenha aprofundado muito sobre o brincar heurístico naquela época, eu já comecei a entender o uso do material não estruturado como uma fonte muito potente dentro da sala de aula, do quanto era importante repensar nesse uso do material não estruturado nas escolas. Colocaram-se nessa área, assim, o livro estava fazendo uma apresentação das áreas que existia dentro da classe bebê, né? Lá, é claro, tinha a classe bebê, só não tinha o berçário 1, digamos assim, a nomenclatura que todo mundo conhece mais seria berçário 2, né? E tinha os demais níveis, mas esse livro fala em específico sobre a classe bebê, que foi aberta depois, né? Primeiro, a escola passou muito tempo tendo o atendimento das crianças até uma certa faixa etária, para depois abrir para mais outra, e até que naquele momento era a classe bebê que estava em evidência, né? E em estudo também. Aí falava sobre as áreas daquele espaço da classe bebê, e aí dizia assim: colocaram-se nessa área, além disso, 2 grandes cestos com diferentes materiais de origem natural: pinhas, nozes, colher de pau, rolha, caroço seco de frutas, etc. De metal, colheres de diferentes tamanhos, latas, molhos de chave, funil, etc. De madeira, contas coloridas, prendedores de roupa, pentes, etc. E outros materiais feitos de couro, borracha e pano para brincadeiras e atividades de exploração de objetos que favoreçam uma variada gama de experiências multissensoriais, conforme sugerido por Elinor Goldsmith. Todos esses materiais são higienizados e preparados para que não ofereçam nenhum perigo às crianças. Bom, gente, esse foi, no caso, é narrado aqui o que continha no cesto dos tesouros, né, da classe bebê daquela época. Pessoal, o brincar heurístico, ele é dividido em 3 modalidades: o cesto do tesouro, o jogo heurístico e a bandeja de experimentação. Cada um deles, existe um estudo do porquê que para cada idade é mais interessante esse ou aquele, enfim. Mas eu trago também aqui um ponto de reflexão do quanto é importante o professor sempre testar algo com a sua turma, sempre buscar entender o que pode ser do interesse ou não da sua turma. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Cerca de alguns meses atrás, eu não vou conseguir chutar em tempo assim quando foi, eu trabalhei numa turma de pré e a minha colega de porta, que também tinha uma turma de pré, ela tinha um aluno em inclusão, com autismo, com grau alto. E ela organizou um cesto dos tesouros e ela deixou em cima de uma bancada. E esse menino, quando ele ficava muito agitado, ele mesmo ia até a bancada, escolhia no cesto de tesouro algo que ele gostasse e ele se apropriava daquele cesto. Aliás, ele se apropriava daquele objeto, sabe? E depois ele conseguia se concentrar no objeto e se reorganizar emocionalmente. Então, e essa era uma turma de pré. Então, eu acredito que é sempre importante a gente estudar e testar. Estudar e testar. Por quê? Porque a teoria e a prática, elas têm que ser um complemento, né? Mas o professor tem que ter esse ato reflexivo também para testar e entender o que funciona com a sua turma, né? Ainda na classe bebê, por exemplo, eu me lembro de outras explorações que foram feitas com o material não estruturado e com os elementos naturais de um modo geral e que foram muito significativos, né? Quando isso passa a ser um entendimento para o professor, situações como, por exemplo, a que eu trouxe essa semana sobre a turma agitada, pode ser também uma fonte de ajuda para o professor. Porque ele é rico, o material não estruturado, ele é rico, ele trabalha, ele traz a criatividade da criança, né? A criança que explora um objeto, um material, enfim, que tem à disposição, principalmente em uma quantidade suficiente para todos, né? O que a gente já encontra em dificuldade com o material que é estruturado. O material que é estruturado, ele tem uma eu tô tentando falar com vocês e tem assim, ó, os cachorros estão enlouquecidos aqui onde eu moro. Não sei se vocês estão ouvindo. Se ouvir, gente, releva, tá?
Ó, pararam de querer participar, pararam. Gente, tá, voltando na sala referência, né? Quando a gente tem um material que é estruturado como uma boneca, um carrinho, o Fisher Price, né? Com todas aquelas luzinhas e tararás, tararás, geralmente é fonte de briga, né? Geralmente traz para as crianças um agito, a briga. E já tem, a boneca ela tá ali, ela tá pronta. É claro que vai colaborar para o lúdico. É claro que vai trazer o jogo simbólico, vai fazer uma participação muito importante nessa construção do jogo simbólico. Entretanto, quando há a introdução do material não estruturado, é, a brincadeira passa a contar com a criatividade da criança. As brigas tendem a diminuir, porque, por exemplo, se a criança for manipular um carretel de linha, tendo na grande quantidade para todo mundo, não vai haver briga, né? Tendo uma boa quantidade do material ali. Além disso, proporciona para a criança cada vez mais a criatividade. Quantas vezes uma pedrinha virou um carrinho, né? Quantas vezes o galho virou um avião? Quantas vezes os brinquedos vão se transformando para a criança? Quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro da minha infância também. Eu tenho uma memória muito viva que eu morava em uma casa na minha infância que do lado da minha casa tinha uma mercearia, que era onde meu pai trabalhava. Para quem não sabe, mercearia é um mercado menor, completo. E entre a mercearia e o pátio dos fundos era elevado. Então tinha um espacinho e tinha um barranco, por assim dizer. E eu me lembro que eu gostava de me enfiar exatamente ali e de catucar e tirar a argila que se formava. Era um barro que se formava. E eu brincava com aquele barro junto com meu irmão demais. E aí vem a pergunta, e não tinha brinquedo? Tinha. Como meu pai trabalhava com a mercearia, né? Nós tínhamos sacos, aqueles sacos de botar o arroz, o feijão, enfim. E aqueles sacos, eles eram cheinhos de brinquedos. Então tinha uns 3, 4 sacos daqueles lotadinhos de brinquedo. E fora o que tinha em caixa, né? Fora o que era a Ferrarizinha do meu irmão de controle remoto, ficava na caixinha, né? Boneca em cima da cama, ursinho, e por aí vai. Mas a minha brincadeira favorita que lembra, que marca a minha infância, era brincar no barro. Como era bom. E aí as pedrinhas, e aí as folhas, tudo faziam parte da nossa brincadeira ali, do meu irmão e eu, né, no caso. E aí, isso também se concretiza de novo com as minhas filhas. E, inclusive, essa semana, né, eu vi duas pessoas conversando, eu ouvi. Enquanto elas conversavam, elas diziam o seguinte: uma delas dizia, bom, eu sempre comprei brinquedos muito caros pro fulano. Eu comprava brinquedo caro para ele. Até o dia que eu percebi que ele pegava o brinquedo, colocava de lado e brincava com a caixa. Brincava com o saco do brinquedo. E aí eu parei de comprar brinquedo caro para ele, porque não adiantava comprar brinquedo caro se ele ia brincar com a caixa. E aí eu comprei brinquedos mais baratos e ele usava super de boa, super bem, gostava muito. E aí eu fiquei pensando, eu tenho duas filhas e foi exatamente o que eu já observava com as crianças que aconteceu com elas. Exatamente a mesma coisa que essa mãe narrou na rua quando eu ouvi. As minhas meninas, elas adoravam brincar com as caixas. E, claro, as bonecas faziam parte da brincadeira. Então, por exemplo, elas ganhavam uma caixa que vinha boneca, a boneca ia fazer parte da brincadeira com a caixa, mas a caixa ficava em evidência, né? Então, o material não estruturado, ele traz muitas possibilidades para a imaginação da criança, para aguçar cada vez mais, para provocar ainda mais a imaginação, a criatividade. Nesse sentido, a gente precisa pensar quais os materiais a gente consegue trazer para nossa sala, deixar em abundância. Esqueci a palavra, gente, mas é em quantidade, muita quantidade. E também para isso serve a mesma dica que eu dei ontem, né? Quando nós estamos trabalhando na sala, muitas vezes o professor vai ficando sobrecarregado, né? O professor é quem precisa planejar, o professor é quem precisa estar ali, viver,
fora da sala de aula, dentro da sala de aula, e ainda trazer material, os elementos naturais, e ainda trazer o não estruturado, e sozinho, por quê? Né? Existem outras pessoas do ambiente escolar que podem colaborar para essa formação de materiais que o professor pode disponibilizar na sala. Então, o professor pode e deve contar com a comunidade de um modo geral, contar com os colegas, contar com os familiares das crianças, porque eu tenho certeza que muitas vezes o professor, se ele quer trazer a exploração para as crianças com caixas, percebe que super dá certo com a sua turma. Se ele for unir caixas na sua vida, no seu cotidiano, é possível que ele não consiga muitas, mas se cada família colabora, logo ele vai ter muitas opções, muitas caixas, muito material não estruturado, né? Então, é importante que se pense cada vez mais quais os materiais que você consegue levar para sua sala, também junto com a comunidade, pedindo para a comunidade colaborar também para criar esse material, esse montante, né? Outro ponto importante é nós pensarmos em tempo e espaço, tá? Os materiais, então, nós falamos, mas o tempo e o espaço, eles também são importantes. De que maneira nós oferecemos para as crianças o uso do material não estruturado de forma que realmente possa possibilitar que essa criança explore o material. Então, nós precisamos pensar de que maneira nós vamos disponibilizar esse material, onde, né, qual vai ser o espaço, qual vai ser o tempo e qual vai ser o nosso papel diante da brincadeira, né? Quando eu fiz a pedagogia, quando eu fiz a PUC e também quando eu fiz ainda a URGS e um pouquinho do magistério ainda, eu me lembro que o meu olhar sempre foi voltado para o brincar. Sempre. Eu sempre pensava no quanto o brincar é importante para as crianças. Só um pouquinho, gente. As meninas querendo experiências brincantes. Já vou. Sempre pensei muito sobre o quanto brincar é importante, não somente na educação infantil, mas nos anos iniciais também. E fiz muitos. Tinha que fazer um trabalho. Qual era o tema do teu trabalho, Karina? O brincar. O brincar. Então, por muito tempo, esse era o que me movia. A pesquisa sobre o brincar, a pesquisa sobre o brincar. E autores como a Tânia Ramos Fortuna, que é uma pessoa muito especial, que na URGS ela tinha o projeto Quem Quer Brincar? Quem Quer Brincar, né? Aqui na URGS em Porto Alegre, né? Então, eu tive muitas referências nesse sentido para pensar sobre o brincar ser algo único, especial para as crianças bem pequenas, mas também para os anos iniciais, não só na educação infantil, né? Hoje em dia, conforme mais estudos vão avançando, conforme vão se pensando cada vez mais nas propostas com os elementos naturais, com o material não estruturado e principalmente no brincar heurístico, a gente consegue compreender o quanto é importante a criança brincar e o adulto desempenhar o papel de quem observa, entende e escuta através da brincadeira tudo aquilo que a criança vem vivenciando, conquistando. E quando a gente está falando de conquista, nós estamos falando lá da LDB, né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela fala sobre a importância de nós analisarmos a conquista das crianças. Tanto é que quando nós vamos fazer um relatório ou um portfólio, o que deve conter ali são as conquistas, né? Quando nós tínhamos aquela pedagogia ainda muito tradicional, se pensava em um objetivo traçado para o desenvolvimento de uma proposta geralmente em folha, porque tinha que ter um registro para ir para a família, e acreditava-se que o registro único e importante era o papel, porque por muitos anos realmente o papel sempre foi o maior documento possível. E depois era feita uma avaliação do que a criança conseguiu e não conseguiu, sempre focando no que ela não conseguiu. Então, eu coloquei como objetivo que ela vai conseguir recortar. Entreguei a tesoura, primeira vez para a criança. Ela conseguiu ou ela não conseguiu? Ela atingiu ou não atingiu o objetivo? Né? E então, ainda é muito pensando em uma pedagogia totalmente transmissiva.
Hoje em dia, quando a gente pensa numa pedagogia participativa, nós pensamos na intencionalidade. Nós pensamos naquele planejamento macro, né? Quando nós entendemos a importância do tempo, do espaço e dos materiais, nós pensamos no planejamento da sessão ou da proposta pedagógica, de que maneira pode contribuir para o desenvolvimento da criança de uma forma mais integral, mas principalmente a nossa escuta, a nossa observação e o nosso registro é que vão fazer a diferença em todo o processo de planejamento, né? Então, o papel do professor frente às atividades com o material não estruturado e o brincar heurístico também é muito importante. Bom, gente, vou finalizando por aqui essa live. Eu espero de vocês no dia 2 de maio, na nossa imersão pedagógica. Desejo demais contar com vocês lá. Vai ser um momento muito especial, onde eu também vou abrir as inscrições para a primeira turma da minha plataforma de planejamento. Então, eu estou muito empolgada com tudo que está acontecendo. Eu espero vocês lá comigo, tá bom? Vou deixar as inscrições aqui e o Instagram também, para você conseguir fazer, então, a sua inscrição e estar comigo no dia 2, certo? Beijo, gente. Vou terminando por aqui. Tchau. Obrigada por estarem comigo na semana inteirinha de aquecimento. Obrigada mesmo, de coração.